Podemos iniciar, a gravação já foi iniciada. Portanto, boa noite, pessoal. Inicialmente, o nosso muito obrigado a toda a comunidade acadêmica do Campus Avançado Cataguases e dos campi Santos Dumont, Ubá e Barbacena, presentes nas atividades da nossa primeira CETEG, Semana Integrada de Tecnologia e Gestão do Campus Cataguases. Neste último dia de atividades da semana, nós continuaremos com o Hackathon e teremos duas apresentações. Uma proferida pelo professor Tiago Torrente, da Universidade Federal de Juiz de Fora, em que abordará a importância de recursos computacionais curados por humanos na era dos Big Data. E a segunda, proferida pelo engenheiro Alex dos Santos, da empresa estadunidense Syllable, tratará de perspectivas sobre a inteligência artificial e a gestão de sistemas de saúde. Por fim, é importante informar que o link para o registro das suas presenças será compartilhado na caixa de bate-papo da conferência após o término da última palestra, e o preenchimento do formulário é obrigatório para nós gerarmos os certificados, os quais deverão ser disponibilizados pelo sistema até a próxima quarta-feira, dia 25 de agosto. E para nós começarmos os trabalhos desta sexta-feira, convido o professor Ronei de Castro para continuar a condução do Hackathon. Professor Ronei, fique à vontade para iniciar. Muito obrigado. Obrigado, Daniel. Todos conseguem me ouvir? Sim. Tudo bem? Ótimo. Bom, boa noite a todos e a todas. Vamos dar aqui prosseguimento ao Hackathon. A ideia, na verdade, desse Hackathon, cujo título é Inovando por Meio de Aplicativos, é exatamente que os alunos construíssem uma ideia, um negócio centrado em um serviço digital por meio de aplicativos. Nós tivemos algumas inscrições e eu vou começar aqui por ordem, vamos dizer assim, da inscrição mesmo, que foi feita lá no formulário do Google. O primeiro aqui é o Leonardo Vieira Passos. Léo, você está aí na sala? Olá, professor. Boa noite a todos e todas. Boa noite, Léo. É para ligar a câmera? Isso, pode ligar a câmera, Léo, e você pode já compartilhar a tela. Eles vão fazer a apresentação dos projetos, eu vou deixar que todos apresentem os projetos, lembrando novamente que foi uma solução para o comércio da região de Cataguases e para os demais que foram participar de outras cidades também. Léo, fica à vontade, tá? Boa noite a todos, e meu nome é Leonardo Vieira Passos, eu sou aluno do curso técnico em informática do IFE, e eu tenho um e-commerce que chama Muda Zona da Mata, e eu vou aproveitar esses minutos que eu tenho restante para poder apresentar para vocês a loja integrada, que foi a plataforma que eu utilizei para criar meu e-commerce. Ela é 100% brasileira e é muito responsiva, intuitiva, e eu vou aproveitar esses minutos para mostrar para vocês a plataforma e o meu e-commerce. Começando pelo meu e-commerce, depois a plataforma. Só um minuto. Compartilhar a tela aqui, né? Espera aí, só um minuto. Posso compartilhar a tela, professor? Pode, por favor. Não esquece do tempo, tá? 10 minutos aí no máximo para apresentação. Tá compartilhando aí? Quase, agora sim. Vou mostrar para vocês bem rápido, então. Aproveitar esse tempo que eu tenho. Eu sou daqui de Cataguases mesmo. Eu sou sócio desse e-commerce que chama Muda Zona da Mata. Para vocês terem uma noção do Loja Integrada, o meu concorrente, que é um dos vendedores que mais vendem no Brasil, ele utiliza a mesma plataforma. É assim, Muda Zona da Mata, eu pedi para criar essa identidade visual, aí aqui eu cadastro meus produtos, eucalipto, arco-íris, jacarandá mimoso,
mudas de abacate, mudas de carambola, mudas de espatódia, mudas de ficus, mudas de flamboyant, mudas de laranja, mudas de limão, mudas de manacá da serra, mudas de mangatome, mudas de mexerica, mudas de mulungu, mudas de paineira rosa, mudas de pau-brasil, pau-formiga, quaresmeira roxa, resedá rosa, sibipiruna, ipê. Aí aqui eu tenho as categorias, né? Árvores frutíferas, árvores nativas para solo, palmeiras, flores, plantas ornamentais e exóticas, o conteúdo que eu posso cadastrar, sobre a loja, meu telefone de contato, as minhas redes, e aqui, por último, loja integrada. Aí aqui eu tenho o menu, ó, árvores frutíferas, árvores nativas para solo, palmeiras, flores. Agora eu vou mostrar para vocês a página inicial do Loja Integrada, que foi onde eu fiz criei o meu e-commerce. É 100% gratuita e é muito fácil de utilizar a plataforma. Loja Integrada. Aí eu vou tentando aqui, vou acessar minha loja para vocês terem uma noção aqui. Só mais alguns minutos. Aqui é a página inicial do aplicativo, para você poder criar a plataforma. Aqui é o menu. Aqui, se eu quiser cadastrar um produto, eu venho aqui em produtos, clico aqui, criar produto. Ou também posso vir aqui, visual da loja, quer ver, ó? Visual, aí eu posso cadastrar minha logo, montar o visual da loja, criar banners de promoção, e tem como incluir código HTML e editar CSS. Aí, se eu quiser ver minha plataforma, eu clico aqui em cima. E ela já abre para minha loja de novo. Eu fiz tudo pelo celular. É muito responsiva essa plataforma. Eu recomendo a todos para darem uma olhada lá, que ela é 100% gratuita. Tudo isso que eu fiz aqui é gratuito, nada eu paguei. Até para gerar o login da minha loja foi gratuito. Se eu quiser cadastrar o meu domínio, é só eu fazer pela plataforma também. E também tem como integrar o Google Shopping, o Google Merchant. Então essa é a minha plataforma. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar para a tela inicial. Parar o compartilhamento. Deu para ver tudo? Claro, Léo. Obrigado. Eu fui rápido, né, professor? Não, beleza, tá ótimo, tá no tempo, tá muito bom. Muito obrigado, Léo, parabéns aí pela ideia, principalmente por utilizar também uma ferramenta totalmente gratuita, o pessoal pode também aí já sair lançando a sua loja. Muito legal, que vai ajudar aí a questão do, o comércio de mudas, etc., na cidade. Muito bom. Vou chamar agora o segundo grupo, que também vai por ordem aqui de inscrição, que é a Dani Lee. Dani, você está aí na sala? Estou aqui, Ronei, tudo bem? Boa noite, Joia. Boa noite, pessoal. Colocar a Dani. Dani, fica à vontade, tá? Ela é sua aí. Ok, eu vou apresentar a minha tela, só um instante. Joia, Dani. Não apresento, peraí. Está apresentando? Tá, né? Sim, Dani, beleza. Fica à vontade, tá? Vai lá. Oi, gente, boa noite. Eu me chamo Dani Lee. Eu estou cursando o curso técnico de informática aqui em Cataguases e eu vou fazer uma proposição de um aplicativo para a nossa cidade. Então, assim, eu fiz em forma de slide, ele é só uma ideia mesmo, para quem quiser entender como é que ele vai funcionar. Mas antes de eu falar como é que ele vai funcionar, eu queria falar a respeito um pouquinho da nossa cidade.
assim, pode não parecer, mas a gente está numa cidade muito importante, eu falando em forma de cultura, de arquitetura, é uma cidade que ela tem um panorama muito grande em artes. Ah, eu acho que o pessoal não está vendo a minha tela, tá? Tá. Estamos sim. Sim? Sim? Ah, tá, me desculpa. Então, aí, continuando. Cataguases, ela é uma cidade muito importante nesse sentido, só que parece que ela sofre um certo... as pessoas não conseguem entender o quanto ela é importante. Então, o aplicativo que eu quero propor hoje é um aplicativo que vai sintonizar as pessoas em relação a todas as artes que a gente tem em Cataguases. E são muitas, e estão perdidas, eu digo assim, às vezes não está sendo bem cuidada, por isso as pessoas não enxergam a importância, elas não são bem, como é que eu posso falar? Elas não estão sendo muito bem cuidadas, assim. Então, a ideia do aplicativo chama Descubra Cataguases. Deixa eu começar a explicar a respeito dele, que aí eu vou falando como é que ele vai funcionar. Então, o objetivo dele é atender o turismo e o comércio através de um serviço digital realizado pelo aplicativo Descubra Cataguases. O que acontece? A partir do momento que a gente conseguir fomentar o turismo em Cataguases, vai atender ao comércio. Se aumenta a quantidade de gente visitando, as pessoas vão poder utilizar de tudo que a cidade tem a oferecer, seja hotelaria, bares, né? Então, eu vou começar a fazer a apresentação do aplicativo agora. Essa é a tela inicial, que está mostrando a logomarca que foi criado, né? E aí você pode escolher, existem duas formas do aplicativo funcionar. Por QR Code ou então por geolocalização. O QR Code funcionaria da seguinte maneira: a pessoa vai pegar a câmera, vai apontar, vai pensar assim, mas isso aqui que eu estou vendo, será que é uma obra de arte? Será que é uma escultura? O que será que é isso daqui? A pessoa pode procurar no monumento um QR Code que vai ficar lá, apontar a câmera pelo aplicativo, né? Aí vai apontar para ela e vai aparecer imagens relacionadas desse monumento, e se ela é um monumento, porque se está com QR Code lá, provavelmente vai ser, e vai aparecer uma descrição do que é aquele monumento. Então, vamos supor, a pessoa está lá na Praça Santa Rita, passando perto do painel de pássaros. Aí passando perto do painel de pássaros lá, e tem um QR Code. Ela vai aproximar o aplicativo, e o aplicativo vai falar assim, esse aqui é o painel que foi criado em tal época, pintado por tal pessoa, não sei o quê. Isso vai ajudar tanto as pessoas em Cataguases a reconhecer o próprio patrimônio, quanto as pessoas que estiverem de fora, porque o que já aconteceu uma vez? Uma vez eu fui visitar lá Tiradentes, e eu não conhecia Tiradentes. Aí, se eu não tivesse uma pessoa próxima de mim que reconhecesse Tiradentes, conhecesse, pudesse mostrar, isso daqui é tal lugar assim que foi importante, um guia turístico, eu não teria entendido a importância de tudo que eu visitei. Então, a importância de ter esse aplicativo e ter um QR Code em cada obra que fosse catalogada no aplicativo e tal, seria essa, da pessoa conseguir reconhecer e saber do que se trata. A outra opção é por geolocalização, e essa é muito interessante se a gente for pensar na forma de comercializar. O que acontece? A pessoa está lá visitando Cataguases. Aí ela abre, eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Aqui estou apresentando a parte do QR Code, que a pessoa iria aproximar o aplicativo e ia falar do que se trata, aquele monumento, aquela pintura. E na lateral está a geolocalização. Vamos supor, a pessoa está... E são tantos lugares para visitar em Cataguases, sei lá, está na Praça Rio Barbosa. Aí vai mostrar aonde ali no centro, na Praça Rio Barbosa, tem um monumento artístico, alguma coisa que ela pode visitar. Aí, se ela entra e clica, por exemplo, mostrou lá o Cine Edgar. Aí a pessoa vai poder entrar e saber que ano que foi construído,
por que foi construído, vai conhecer muito da história de Cataguases, que como é o berço é o berço do cinema, então, assim, é uma história muito bonita, então, ia auxiliar isso, a geolocalização, ia mostrar a concha da Praça Rio Barbosa, o cinema, e tudo que tem ali em volta para oferecer, que são muitas coisas. Conforme ela fosse andando dentro de Cataguases, não só no centro, que a gente sabe que tem outras obras em outros locais, mas ia aparecer para ela, através de notificação, ou ela andando com o aplicativo, ela ia saber o que ela pode buscar, ou onde que ela pode ir para visitar, isso que eu estou querendo dizer. Deixa eu dar mais uma passada aqui. Aí, eu quero só contar uma história de um negócio que aconteceu. Esses dias eu estava passeando na Vila Teresa. Para quem não é de Cataguases, é uma pracinha que tem aqui em Cataguases. A Vila Teresa é onde fica o hospital e tal. Aí a gente estava passeando lá, assim, e uma pessoa perguntou assim, uai, mas tem certeza que isso daqui é uma obra de arte? Eu achei até estranha a pergunta, porque, pô, painel lindo, uma obra de arte linda ali, como é que não ia reparar? Mas é aí que eu fui entender a pergunta. Aquilo ali não era só um boneco de ferro, não era só as fiandeiras, um conjunto, um painelzinho. Todo o projeto da praça é uma obra de arte tombada e é muito importante para a nossa história. E ali existia uma água que corria, e na descrição, quem parar em frente lá vai ver que tem uma descrição muito bonita a respeito desse painel das fiandeiras. E ali da praça, não, mas eu vou agilizando, aí ali da praça da Vila Teresa. Mas, enfim, nesse aplicativo, vamos lá, ou você foi para o QR Code, ou você foi para geolocalização. Aí apareceu para você, assim, as fiandeiras. Porque é a obra de arte que tem lá. Você vai clicar em cima para saber o que significa aquilo. Aí vai ter uma descrição, que aí ela pode ser pega no site do IFAM, por exemplo, mas o ideal é que o aplicativo vai ser colaborativo. Vai ter alguns textos pré-definidos já pegados de site, mas ele também vai poder, como eu posso falar? Ele também vai poder que as pessoas comentem a respeito das obras de arte, ou então comentem a respeito, tirem foto e postem também, porque as outras pessoas que forem acessando vai ver a interação das pessoas que estão vendo as obras de arte. Mas o mais importante não é isso. Em volta, o que isso vai ajudar os comerciantes, né? Então, no aplicativo também, vai poder falar assim, ali na Praça da Vila Teresa tem uma padaria, tem uma farmácia. Então, se eu não sou de Cataguases e estou dando uma volta por ali, estou precisando de alguma coisa, eu vou abrir o aplicativo e vou poder falar assim, eu posso ir ali na padaria com meu pãozinho, eu posso ir ali no posto, como é que fala? Colocar gasolina no carro. Então, a ideia é essa, é dessa forma que vai poder ajudar os comerciantes, né? Essa parte do aplicativo é a parte colaborativa. Você foi na padaria e você gostou muito do pãozinho, você estava visitando ali o painel da Djanira, da Djanira não, desculpa, as fiandeiras, aí você procurou, tem uma padaria aqui perto, foi lá na padaria, e aí você pode ir lá e falar o que você achou daquela padaria e fazer uma avaliação, e outras pessoas vão lendo aquilo e vão interagindo com o aplicativo. Então, assim, o aplicativo, ele é importante porque ele vai mostrar não só o quanto Cataguases é importante em relação às suas obras artísticas, e quem sabe isso faça ter uma maior valorização. Às vezes, as pessoas da cidade que estão vendo isso vão correr atrás de formas de poder valorizar mais a nossa cidade nesse sentido, ao mesmo tempo vai auxiliar os comerciantes, que a pessoa está lá visitando, está chegando turista para conhecer, porque sabe que não depende de ninguém, é só ter um aplicativo na mão ali, que ela já vai reconhecendo a cidade. A pessoa ficou com fome, foi na padaria, foi no restaurante, já está de noite, vai numa casa de festa, vai numa lanchonete. Então, é nesse sentido que o aplicativo vai poder ajudar. Então, é mais ou menos isso que eu quis falar. Aí, assim, me desculpa se eu demorei muito. Eu acho uma ideia muito bacana, espero que vocês gostem também.
Então, se alguém tiver alguma pergunta, não sei, eu acho que o Ronei vai deixar mais para o final, né, Ronei? Não, então deixa aqui. Isso, Dani, isso mesmo. Só para vocês saberem, meu nome é Danili, sou da técnica de informática, espero que vocês tenham gostado disso aí. Bom, Dani, parabéns, tá? Parabéns, ideia muito boa, sensacional, muito bom. Acho que vai ajudar muito o pessoal, tanto aos turistas que chegam na cidade, quanto também a questão de promover aí o comércio também na cidade. É muito boa, viu? Parabéns, tá, Dani? Muito obrigado mesmo aí. Vamos passar para a próxima equipe. Joia? Dani, depois você corta para mim a tela para eu passar para a próxima equipe. Eu tenho uma equipe sozinha, mas eu quero saber se ela conseguiu terminar o projeto. É a Dara. Dara, você vai apresentar? Deixa eu ver se ela está aqui. Dara? Então, bom, a Dara ainda não respondeu, eu vou pular então para a próxima equipe. Bom, a próxima equipe agora é formada pelo Wilton, a Mel, Marcela e a Lorena. Quem de vocês vai apresentar? E a Dara, né? Eu vou apresentar os slides. Joia, Wilton, então, pode ficar à vontade, a tela é sua. Tá aparecendo aí? Direitinho? Sim, Wilton, sim. Oi? Então beleza. Pensei que tinha caído aqui. Primeiramente, iremos nos apresentar. Prazer, boa noite. Meu nome é Mel Barroca Novaes. Eu estou cursando o IF Sudeste, né, Técnica em Informática, primeiro período. Boa noite, meu nome é Wilton Ferreira Neto. Eu estou cursando Técnica em Informática, primeiro período no IFET e tenho 22 anos. Boa noite, meu nome é Lorena Rodrigues Oliveira Costa. Estou cursando o IF Sudeste no Técnico de Informática e eu estou no primeiro período. E eu tenho 21 anos. Boa noite a todos. Eu me chamo Marcela, prazer, e eu tenho 16 anos. Então, como já todos se apresentaram, a gente vai começar falando, tá bom? É com imensa, sim, satisfação, né, que eu, juntamente com a minha equipe, participamos do projeto Hackathon, apresentado pelo professor Ronei Moreira, né? E nosso propósito é criar um aplicativo com funcionalidades práticas e objetivas, que agregue e traga resultados positivos de fácil acesso para o usuário, né? Analisando minuciosamente, então, a necessidade de otimizar o tempo, nós planejamos o aplicativo Mercadorias Promocionais. E visualizando aí a imagem que o Wilton colocou na tela, nós vemos o objetivo destacado, né? Que é a facilidade, também as promoções que nós vamos ver, elas são verdadeiras, é um aplicativo funcional, intuitivo, ele automatiza as funções manuais, tem a leitura dos produtos com código e barras e é 100% digital. Então, dando seguimento à apresentação do projeto, eu passo a palavra nesse momento para o Wilton Ferreira, onde ele palestrará sobre quais são as funcionalidades desse aplicativo. Boa noite novamente. Agora eu irei falar um pouco sobre o painel do administrador. Antes de começar a falar um pouco da sua funcionalidade, eu irei dizer agora um pouco sobre qual o objetivo do aplicativo em si. As pessoas costumam ir manualmente no mercado, ir lá consultar os produtos que estão em promoção, e geralmente tem pessoas que optam, por exemplo, pelo Bahamas, que foi o mercado escolhido pela gente, de sair, às vezes, de lugares longe para estar pegando papel de promoção diária, né? Aqui, como podemos observar aqui, o painel administrador, ele é bem simples. Podemos observar que está inserido o usuário e senha, somente tem acesso a esses o gerente da empresa ou o funcionário que será designado a esse cargo de logística, para manusear o aplicativo relacionado às promoções. Ele é muito simples, depois que ou o gerente ou o funcionário que for responsável colocar seus dados ali, é só ele clicar em entrar e ele vai direcionar
essa próxima tela que eu irei mostrar aqui. Nessa imagem, notamos a área de registro dos produtos, onde o administrador ou responsável pelo manuseio do aplicativo pode inserir as mercadorias promocionais, sejam elas do dia, ou semanais, quinzenais ou mensais. Além de destacar a data de início da promoção até o seu término, inserido juntamente com cada produto, o seu valor em ônus, a validade do mesmo, quando seria o início e o término da promoção e em qual setor seria destinado a quantidade ofertada pela empresa e seu estoque. A seguir, passo a fala para a palestrante Lorena Rodrigues, no qual enfatizará sobre o leitor de código. Tá dando para me ouvir? Porque meu notebook tá travando aqui. Sim, Lorena. Ah, sim. Só um momento que ele ainda tá travando. Nessa imagem, podemos observar o leitor do código de barras, onde que ele vai ter a função da leitura do produto e poder repassar o valor em bônus ao usuário. Pode mudar o slide, Wilton. Nessa imagem, dá para ver em destaque que temos um produto da Sadia e que é um filé de peito de frango. O usuário observou que consegue identificar na prática o simples valor do promocional do produto em quilograma e a sua data de validade da promoção. Tem essas informações aí nessa imagem. A seguir, eu passo a palavra para a palestrante Marcela Souza, que dará a conclusão a esse projeto. Marcela aqui. Bom, para concluir então a ideia desse protótipo, como todos podem observar na imagem do painel do usuário, os produtos adicionados ficariam assim, contendo as promoções fornecidas pelo administrador. Caso um determinado produto acabe no estoque, o qual foi constado pela empresa, será notificado então no aplicativo para que o administrador retire o produto dentre as opções dos produtos promocionais. Esse aplicativo em especial, ele foi desenvolvido para um mercado, porém nós temos o interesse de modificá-lo ou criá-lo a fim de que seja usado para outros empreendimentos também. Pode passar a imagem? Obrigada. Bom, como por exemplo, o supermercado Moraes, Fontes ou até mesmo o próprio Bahamas, como também outras empresas que obtêm certa quantidade de produtos que estão constantemente em promoção, tornando assim possível o consumidor ter certo acesso às informações da empresa por meio eletrônico. E o nosso interesse é criá-lo especificamente para empresas da região de Cataguases, sendo então estas adicionadas neste aplicativo. Bom, esse foi o nosso projeto do Hackathon, no qual o tema escolhido da equipe é promoções de mercadorias. Agradecemos a todos pela atenção e nós ficamos felizes de poder compartilhar esse projeto com todos vocês. Muito obrigada mesmo, tá? E tenham todos uma boa noite. Muito obrigado ao grupo, parabéns também pela ideia, excelente. O pessoal que está aqui na sala, acredita aí, está falando no chat, me elogiando bastante. Na verdade, parabéns a todos os trabalhos. Eu queria agora abrir aí o professor Rubens, que está na sala. Rubens, você está me escutando? O Daniel também, que estiver na sala, podem falar alguma coisa aí também sobre os projetos, uma fala breve, que a gente não pode demorar muito tempo, não. Não, estamos junto aí, estamos junto. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar todos e todas, né, que participaram aí, né, o Leonardo, Danili, o Wilton, Mel, Lorena, Marcela, né, realmente bons projetos, né, que apontam soluções reais, né, da nossa comunidade, e que, através dos sistemas de informação, a gente pode propor, né, uma solução para esses problemas. É muito legal, né, ver alunos, a Danili já está aí, né, já beirando a formatura já, apresentou uma proposta muito legal de um sistema necessário para Cataguases, né? Cataguases é considerado o berço do modernismo no Brasil,
tem muitas obras espalhadas aí pela cidade, muita coisa que até eu não conheço, apesar de gostar, de ser um entusiasta e procurar cada vez mais obras espalhadas, porque o Cataguases é um museu ao céu aberto. E a gente não conhece todas, e um aplicativo desse realmente ajudaria muito, né? A gente para dar um rolê legal aí em Cataguases. Parabéns. Né, a proposta do Leonardo também é uma proposta muito boa, né, de uma solução prática e gratuita, né, para um problema também relacionado à venda online, né? E o Wilton, a Mel, a Lorena e a Marcela também, muito legal, né, alunos do primeiro período aí já apresentando uma solução e uma ideia bem legal de um sistema aí que facilita, né, quando a gente vai comprar, saber onde que estão as promoções aí que a gente pode buscar, né? Parabéns a todos e todas. Obrigado, professor Rubens, pelas considerações. Professor Daniel, quer falar alguma coisa? Quero, Ronei, muito obrigado. Eu queria parabenizar o professor Ronei, parabenizar todos os alunos que apresentaram esses projetos, são fundamentais para demonstrar a integração entre a tecnologia e as demandas da nossa comunidade, que é uma das missões dos institutos federais. E sugeriria, talvez, ao apresentado pela equipe da Dani, que ela pudesse incluir uma versão bilíngue deste aplicativo, uma vez que esse aplicativo visa desenvolver o turismo na região. Então, quem sabe, né, Dani, a gente pode integrar o seu projeto ao núcleo linguístico do campus e criarmos uma versão bilíngue, seria muito bacana. Então, fica a sugestão aí e a gente pode conversar depois. Tá? Parabéns novamente aos alunos e ao professor Ronei. Muito obrigado, Daniel. Alguns dos palestrantes que estão aqui na sala querem comentar alguma coisa sobre os projetos? O professor Tiago. Ô, Tiago, por favor. Oi, gente, boa noite. Só coloquei aqui no chat, vou pedir licença para a Dani e Li para poder usar o projeto dela como exemplo na minha fala daqui a pouquinho, mas só vou dar esse pequeno spoiler. Depois vocês aguardem para poder ver o que eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Excelente, professor. Obrigado. Obrigado, professor. Mais alguém quiser comentar alguma coisa? Parabéns novamente a todos os participantes do projeto. Como esse é o primeiro hackathon que nós tivemos aqui no IFE, nós não vamos nem fazer nenhum tipo de competição, falar quem é o primeiro, segundo, terceiro, todos estão de parabéns e todos vocês receberão um certificado, além do certificado da CITEG, um certificado de participação no hackathon, tá? Junto com o certificado da CITEG, que deve ser entregue aí até quarta-feira da semana que vem. Gostaria mais uma vez de parabenizar a todos, principalmente pelas excelentes ideias que vocês tiveram. Muito bom, gente. E eu convido a todos para que a gente possa fazer na próxima semana um novo hackathon, novas propostas, e todos vocês possam participar também. Lembrando que nós tivemos alunos de primeiro período aqui no hackathon. Então, ou seja, não é que você está no começo do curso que você não pode participar. Vamos todo mundo juntos participar no próximo hackathon. Daniel, é com você. Muito obrigado. Obrigado a todos, gente. Obrigado, professor Ronei. Obrigado aos alunos participantes. Então, pessoal, para continuarmos os nossos trabalhos da primeira CITEG, retomamos a nossa rodada de palestras e pedimos que as perguntas sejam encaminhadas no chat ao longo da exposição ou feitas ao final da fala de cada um dos convidados. Portanto, para nós iniciarmos as apresentações, eu convido o professor Tiago Timpone Torrente, da Universidade Federal de Juiz de Fora, para proferir a sua palestra. O professor Tiago é doutor em Linguística pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tendo realizado estágio de doutoramento como pesquisador visitante junto ao Departamento de Linguística da Universidade da Califórnia, em Berkeley. Possui graduação em Letras, Português e Latim pela Universidade Federal de Juiz de Fora, tendo concluído em 2003, e mestrado em Letras, Linguística pela mesma universidade, em 2005. Ele é professor associado do Departamento de Letras e do Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal de Juiz de Fora, lidera o grupo de pesquisa FrameNet Brasil e coordena no laboratório homônimo o desenvolvimento de recursos lexicais e sintáticos para o português brasileiro. Tem experiência nas áreas de linguística cognitiva
e linguística computacional, com ênfase em gramática das construções e semântica de frames. Na sua exposição de hoje, o professor Tiago tratará da importância de recursos computacionais curados por humanos na era dos Big Data. Professor, eu tenho a imensa honra de te dar as boas-vindas ao IF Sudeste MG, ao Campus Avançado Cataguases. Muito obrigado pelo aceite em participar do nosso evento. Sinta-se à vontade para iniciar. Obrigado, Daniel. Eu vou só compartilhar a minha aba aqui. Deixa eu só jogá-la para cá, que eu redimensiono e fica melhor para vocês poderem, né? Acho que esse é o tamanho ótimo aí, né? Para vocês poderem ver. Sim. Bom, então, resolvida essa pequena questão técnica, né? Eu que queria agradecer, né? Agradecer na pessoa do Daniel o convite do IF Sudeste. Para mim é um imenso prazer estar aqui conversando com vocês nessa sexta-feira. Queria dizer que tem um motivo de felicidade a mais, né? Daniel foi meu aluno aqui na UFJF, um aluno brilhante da Faculdade de Letras, aqui de Juiz de Fora, e é muito legal, né, quando a gente vê os nossos ex-alunos ocupando essas posições tão importantes, né, na formação de outras pessoas. Isso dá uma sensação de missão cumprida. Bom, quando o Daniel me fez o convite, ele me explicou, né, qual era o espírito do evento, e aí eu pensei nesse tema, né, da palestra que ele disse, e que eu coloquei no título um pouquinho diferente, mas a ideia é a mesma, né, que é Inteligência Artificial e Modelos de Língua Estruturados, uma relação necessária. A gente vai falar um pouquinho do que é o conceito de inteligência artificial, que eu vou discutir com vocês, né, e o que é um modelo de língua, e por que existem modelos de língua que são estruturados e outros não. Mas eu vou fazer aqui um disclaimer, uma ressalva, né, na verdade duas. A primeira é que, apesar de eu ter me formado em língua portuguesa e latim, essa não vai ser uma palestra sobre latim, então vocês podem respirar aliviados, né? A gente vai conversar de tecnologia hoje. E a segunda questão importante, né, é que eu não combinei nada antes, né, com o Daniel, nem com a Dani. Ele pediu para eu entrar uns minutos antes, para a gente ter certeza que ia dar tudo certo com a apresentação, né? E logo que eu entrei, a Dani estava fazendo a apresentação do trabalho dela, né, mostrando os exemplos, e o tipo de dado que ela apresenta, e o tipo de iniciativa que ela apresentou, dialoga muito com aquilo que eu vou falar hoje. Bom, então, para a gente começar, né, vamos começar discutindo esse conceito que está mais na moda do que qualquer outra coisa que possa estar na moda, que é inteligência artificial. Né? E aí eu estou falando isso, né, tanto para o pessoal de tecnologia, quanto para o pessoal de gestão, quanto para quem está em casa pensando no que vai comprar na Amazon, né, no Prime Day da próxima vez que tiver promoção. A gente vive hoje uma era em que tudo tem inteligência artificial embarcada, né? Então, a gente consome os conceitos da inteligência artificial cotidianamente, né? Sem, às vezes, parar para pensar naquilo que a gente está consumindo, ok? E aí, para a gente começar a pensar nisso, né, em o que é inteligência artificial, eu trouxe umas imagens que remetem a gente a esse conceito, né? Então, quando eu olho para essa imagem, por exemplo, né, do R2-D2 e do C-3PO, dos robozinhos do Star Wars, né, eu penso num tipo de inteligência artificial, em especial no caso do C-3PO, né, do robô dourado, humanoide. Né? O que é esse conceito de inteligência artificial? É desse robô de companhia, desse robô que é quase um amigo seu, né? Com quem você se relaciona, com quem você conversa. Mas se a gente continuar na vibe da inteligência, da ficção científica, eu posso pensar, por exemplo, no robô do 2001, Odisseia no Espaço, no HAL 9000, né? Que era uma inteligência artificial. Então, assim, eu sei que eu estou falando para o pessoal do IFET, então eu vou fazer uma atualização da minha referência, porque essa referência é para quem nasceu de 80 para trás, né? A não ser que você goste muito de filme de ficção científica antigo. Mas
Para aqueles de vocês que viram Wall-E, sabe o Wall-E da Pixar, né? O robô assistente que ajudava o comandante da nave tinha aquele olho vermelho inspirado pelo HAL 9000, que é uma inteligência artificial absolutamente finalística. Né? O que isso significa? Significa que ele é o tipo de inteligência artificial que tem um fim, ele tem um objetivo, e ele vai alcançar esse objetivo quaisquer que sejam os métodos. Né? E essa é a inteligência artificial que nos assombra. Essa é a inteligência artificial que nos dá medo, né? E que povoa as obras de ficção científica que são, né, mais tensas. E que talvez tenha se concretizado de forma muito clara, né, no Terminator, no Exterminador do Futuro, né? Que volta com a missão de assassinar um humano para evitar um caos no futuro. Certo? Mas quando a gente pensa nessa ideia de inteligência artificial, né, percebam que a cultura popular sobre inteligência artificial, ela em larga medida pensa numa inteligência artificial capaz de reproduzir comportamentos humanos, ou mesmo, né, de ser capaz de aniquilar a humanidade em algum ponto do caminho. Certo? Mas, na verdade, desde os primórdios, não foi assim que a inteligência artificial começou a ser pensada. Né? Uma das primeiras referências, né, a referência que é tomada como base para a gente pensar em inteligência artificial, está num artigo do Alan Turing, publicado em 1950, né, que se chama Computer Machinery and Intelligence. Então, né, o maquinário computacional e inteligência. E nesse paper, ele propõe um exercício de pensamento, de raciocínio, que ele chama de jogo da imitação. Ele começa esse paper, né, dizendo assim, se alguém me perguntar se as máquinas podem pensar, eu vou dizer que essa pergunta não faz um pingo de sentido. Se a gente estiver pensando, né, em pensar, na capacidade de pensar, como se fosse algo humano. Mas, por outro lado, vamos pensar numa outra possibilidade. Vamos pensar no seguinte, será que uma máquina é capaz de enganar o ser humano para que ele ache que ele está interagindo com outro ser humano? Se essa for a pergunta, quer dizer, se você estiver me perguntando se uma pessoa qualquer, ao interagir com uma máquina, pode ser enganada ao ponto de achar que aquela máquina pensa como um ser humano, ele fala, então, isso é algo que merece investigação. Esse é um caminho, né, que a gente pode seguir. E aí, essa história está muito bem relatada num filme biográfico que está no Netflix, que chama O Jogo da Imitação, que é a história de vida do Alan Turing. Né, recomendo para quem ainda não tenha assistido, é bem legal. E ela inaugura uma série de reflexões, então, sobre como que a gente poderia testar essa capacidade, né, das máquinas de interagirem como humanos e com humanos. Né? Até hoje, o principal prêmio, o principal teste ao qual você submete um chatbot, um robozinho, né, conversacional, é chamado teste de Turing. E vence o prêmio aquele chatbot que consegue enganar pessoas por mais tempo. Porque o teste de Turing diz assim, imagina que você está numa sala e você só pode se comunicar com outras duas pessoas em duas salas, você não vê essas pessoas, né, por mensagem de texto. E a sua... você sabe que uma dessas pessoas é um homem, uma dessas pessoas é uma mulher. E você tem que dizer quem é o homem, ou quem é a mulher. Agora, troca o homem por um computador. É o mesmo teste, é o jogo da imitação. Ganha quem? Ganha o computador que conseguisse passar por pessoa por mais tempo. Né? É essa a ideia. Então, inspirado nessa ideia, foi realizada em 1956 no Dartmouth College a primeira conferência de inteligência artificial organizada por esses 5 pesquisadores que são os pais da IA. Né? O Alan Newell, o Herbert Simon, o John McCarthy, o Marvin Minsky e o Arthur Samuel. E esses pesquisadores, né, e aí eu vou chamar a atenção para o Marvin Minsky, né, que é o fundador do Media Lab, do MIT, né, que até hoje é das instituições referência em inteligência artificial, né? Para quem quiser conhecer um pouquinho mais do Media Lab, tem outro documentário que está na Netflix, está no Amazon Prime, que chama Coded Bias, né, que fala de enviesamento em análise facial.
eles começaram, então, a olhar, né, para como que a gente poderia implementar computacionalmente formas, né, de interação que soassem humanas. Mas desde os primórdios, meus caros, não existe uma IA. Existem duas inteligências artificiais. Aquela que a gente chama de inteligência artificial genérica, que pode ser definida como uma espécie de manifestação robótica da inteligência humana. Essa IA genérica é essa que nos dá medo. É a do Matrix, é a do Exterminador do Futuro, né? Então, é essa inteligência artificial que faz as pessoas dizerem assim, não, a gente deveria parar de fazer pesquisa em IA, porque as máquinas, elas vão aprender sozinhas e a gente não vai entender o que elas estão fazendo e elas vão dominar o mundo e nós vamos todos morrer. Certo? Mas a inteligência artificial que atrai toneladas de financiamento em pesquisa, que vende, que gera startup, que é o motivo pelo qual o Google compra várias dessas startups e o Facebook também, não é a inteligência artificial genérica. Né? É a chamada inteligência artificial estreita. Ou seja, você pensa uma tarefa, essa tarefa é muito específica. Ela pode ser jogar xadrez, jogar Go, pode ser codificar todo o genoma e todas as cadeias de proteína, como recentemente, né, foi feito, ganhar naquele jogo do Jeopardy, né, como o Watson da IBM venceu, né, um jogo de pergunta e resposta, mas existe uma tarefa específica. E você cria um sistema computacional para responder aquela tarefa. Certo? E aí, esse sistema pode ser brilhante nessa tarefa. Ele não consegue fazer mais nada fora essa tarefa. Então ele pode ganhar do melhor enxadrista do mundo, certo? Mas a tarefa é sempre específica. Ok? Beleza? Bom, dentro da inteligência artificial estreita de tarefa específica, existe um campo dela, chamado processamento de língua natural. O processamento de língua natural, então, é quando você toma quando uma dessas tarefas tem a ver com língua, com línguas humanas, né? E você usa a inteligência artificial para resolver essa tarefa. Então, os exemplos clássicos são tradução automática, né, de qualquer língua para qualquer língua, resumo automático de textos, detecção automática de plágio, correção automática do seu autocorretor do celular, análise de sentimento, para você saber se a reação daquela pessoa, uma marca, é boa ou ruim, né? E geração de língua natural, que é quando a gente tem, por exemplo, nos assistentes conversacionais, né, que tanto processam o que você fala, quanto te respondem, né, a partir desse processamento. Eu vou começar com um exemplo bem simples e muito cotidiano de como isso ocorre. E para isso, eu trouxe esse exemplo verídico, que me foi encaminhado por um aluno de doutorado. Então, ele é a pessoa que está mandando as mensagens aí em verdinho, e ele está conversando com a mãe, que está mandando as mensagens em branco. Então ela diz assim, vou precisar ir ao enterro da minha amiga amanhã às 10 no Parque da Saudade. Ele, tá, que amiga? Aí, né, preservando a identidade da falecida. Fulana, de 78 anos, aquela que ruía minicérebro dela todo ano, morava no Jockey. E ele respondeu, espero que você tenha digitado alguma coisa errada. E ela continua, trabalhou comigo no QG, me vendeu o Bela Vista Clube. Ela, kkkk, eu ia no nível dela. Então, o que está acontecendo aqui? Ela queria escrever que eu ia no nível dela, e saiu por conta do autocorrect, né, do autocorretor do celular, que ruía minicérebro. Certo? Por que isso aconteceu? Se vocês, eu não vou nem falar se vocês, porque é óbvio que vocês, se vocês pegarem o celular de vocês aí na mão, abrirem o WhatsApp e olharem para o teclado de vocês, e olharem onde fica o E e onde fica o R no teclado, certo? E onde que fica o N e o C, o V e o R, certo? Vocês vão ver que provavelmente porque ela não deu espaço entre eu ia e no nível, ou no ni, por exemplo, né, porque o N está do lado do M, o O está perto do I, o autocorrect fez uma previsão. Ele previu
que ela queria dizer ruía, porque ela não deu espaço, então era uma palavra só, e o E está do lado do R. Certo? E que o noni, na verdade, era mini. E quando ela começou a digitar ver, e o V está do lado do C, ele corrigiu para cérebro, e aí quando ela deu enter, ela não viu que essa correção foi feita. Certo? Eu arrisco dizer mais. Eu arrisco dizer que a mãe do meu aluno é uma pessoa que, com frequência, não coloca espaço entre as palavras. E que o autocorrect do celular dela aprendeu isso, porque, afinal de contas, ela está usando esse celular há muito tempo. Né? E, portanto, ele achou que essa era a melhor saída. Mas ele errou. E por que ele errou? E aí vocês vão me ver falar isso 500 vezes hoje. 500 não, porque não vai dar tempo, mas umas 20. Porque o tipo de inteligência artificial que está aqui, por trás desse autocorrect, é chamado modelo de Markov oculto. E ele basicamente calcula a probabilidade de uma próxima palavra com base no histórico de palavras. Mas ele junta outros elementos, como seus erros mais frequentes, as suas escolhas. É por isso que, vez por outra, surge no Twitter, no Facebook, aquele post assim: comece a digitar a frase "eu não suporto" e complete com as primeiras sugestões de autocorrect que aparecem no meio do seu teclado. E a resposta nunca é a mesma, porque esses modelos vão aprendendo com o uso. Né? Cada vez que você corrige uma coisa que ele autocorrigiu, ele fala, poxa, falhei, fiz errado, e ele armazena essa informação. Em relação a você, a sua, o seu padrão de digitação. Certo? Mas vamos pensar num outro exemplo. Né? Vamos pensar... por exemplo, se você usa a interface do Google em inglês, né, você, quando faz as suas buscas, tem a sua busca, o resultado da sua busca melhorada por uma estrutura chamada KG, Knowledge Graph, ou grafo de conhecimento. Né? E aí, isso aparece de duas formas interessantes. Né? Aqui eu coloquei essa tela de você começar a digitar a busca, porque aqui tem um outro exemplo de Markov oculto. Se eu começo a digitar "How old is the leader?", ele preenche para mim, né, com pesquisas que estão em alta naquele momento. Então, quando eu fiz essa pesquisa, foi aquela época que o Kim Jong-un, né, o ditador da Coreia do Norte, deu uma subida, as pessoas não sabiam se ele tinha morrido, se ele estava doente e tal. Então, essa era uma busca muito frequente no Google, né, nos Estados Unidos. How old is the leader of North Korea? E aí, quando você clica nessa pergunta, ele te dava essa resposta. Ele pegava o KG, que é baseado nessa base de conhecimento que o Google extrai semi-automaticamente, e te falava, e te mostrava a página do Harry Truman, que foi presidente dos Estados Unidos durante a Guerra da Coreia. Por que isso aconteceu? Porque nesses grandes modelos de língua, né, que são baseados em IA, em matemática, em manipulação de forma, né, linguística, o que acontece? Tem uma coisa que chama stop word. O que é uma stop word? Você tira aquelas palavras que são preposições, artigos, certo? E aí o que ele interpretou? Leader e North Korea. Então, líder e Coreia do Norte. Como ele deve ter achado muitas referências do Harry Truman sobre a Guerra da Coreia e a separação das duas Coreias, né? Ele dá essa resposta, que é uma falha terrível, é um glitch horroroso. Né? Tem outros casos. Né? Não sei se vocês acompanharam, há um tempo atrás, uns 4 anos, 5 talvez, a Microsoft fez um robozinho que chamava Tai, né? Que tinha um modelo de língua e ela soltou esse robô no Twitter, com o primeiro tweet falando assim, eu sou a Tai, eu sou um robô, eu aprendo com aquilo que vocês me ensinam. E aí, em 24 horas, ela se tornou um robô odioso, nazista, né? E foi tirado do ar pelo Facebook. Né? Acho que foi do Facebook ou da Microsoft? Não, da Microsoft, perdão. E aí, esse é um dos exemplos. Eu tentei trazer um menos agressivo de todos, né? Em que o Baron Memington pergunta para ela no Twitter, Tai, do you support genocide? Quer dizer, você apoia o genocídio? E ela fala, sim. E ele pergunta, de qual raça? Ela fala, você me conhece, dos mexicanos. E aí, o que aconteceu? Depois dessas 24 horas, isso gerou, né, uma comoção muito grande, por razões óbvias, e a Microsoft tira esse robô do ar.
Mas o que é interessante pensar? Tirar o robô do ar e falar, não, ele não pode fazer isso, isso é muito prejudicial. É meio que semelhante a começar a matar macaco porque tem surto de febre amarela. Né? Toda vez que tem um surto de febre amarela, as pessoas falam, não mata o macaco. O macaco, quando ele aparece morto, ele é um sinal de que vem um surto de febre amarela, mas ele não transmite para o homem. Mas as pessoas vão lá e matam o macaco. Porque isso deixa elas o quê? Tranquilas. Quer dizer, deixava, né? Lembra da época boa que o nosso principal problema era só, entre aspas, febre amarela. Enfim. O que ocorre é que, quando você tira o chatbot, você tira o sintoma, mas o problema está lá. E qual é o problema? O problema é o fato de que esses modelos que tratam línguas humanas com base em inteligência artificial são majoritariamente gerados a partir de métodos matemáticos de inteligência artificial estreita, né, que só trabalham com forma linguística. Ah, Thiago, mas isso é mesmo um problema? Assim, porque isso é um robozinho, um chatbot, né? Será que isso pode aparecer numa tarefa mais grave, de maior impacto? Pode, né? Isso é um print recente do Google Tradutor, né? Isso é uma frase do basquete, né? A bandeja é quando o jogador faz a cesta bem próxima do aro. E o Google, que é o tradutor estado da arte, é o melhor de todos, né? Diz, the tray is when the player makes the basket very close to the ring. E, na verdade, não é essa a tradução, porque a tradução de bandeja, no caso do basquete, não é tray, é layout. E o de cesta e o de aro, né? Não é ring, é hoop. E não é makes the basket, né? É scores, quer dizer, faz o ponto. Então, a gente tem vários problemas de tradução, né, que aparecem aqui. E aí, para quem olha para esses problemas e se vê cercado, né, por uma indústria de inteligência artificial que quer te entregar um produto pronto, e vai dizer, olha, eu tenho esse produto, ele faz isso. Ah, eu tenho esse porteiro eletrônico, ele faz reconhecimento facial. Ah, eu tenho esse tradutor, e aí você pode falar qualquer coisa que ele traduz para outra língua. Ah, eu tenho esse assistente, você pede ele para tocar uma música, ele toca uma música. A sensação que, né, quem como eu trabalha com um modelo de língua feito por seres humanos, para seres humanos, né, com base em princípios éticos, né, a gente se sente meio que como nesse momento. Não sei se vocês se lembram, né, dessa cena, né? Esse é o Neo chegando lá na... Tem uma certa presunção, né? Você imaginar o Neo aqui, um linguista, uma pessoa que pensa nessas questões tecnológicas, né? Cercado pelos Smiths, né, do domínio matriz, que estão lá para acabar com ele. Mas, na realidade, os últimos avanços em inteligência artificial têm levado a gente para a próxima cena desse filme. Para quem não viu, fica aí o spoiler. O que acontece é isso, majoritariamente. E por que né, os estudos da linguagem, a linguística, têm ganhado um papel tão importante nesse contexto? Né? E aí eu vou entrar na segunda parte da minha fala de hoje, né, que é uma outra sigla, que é LC. LC de Linguística Cognitiva. Né? A linguística cognitiva, então, é um ramo da ciência que se interessa por saber de que maneira a linguagem humana, a capacidade mental que a gente tem para usar a linguagem, ela se comunica com outras capacidades cognitivas, como visão, né, percepção corporal, a sua sensação da gravidade, né, e coisas desse tipo. Porque parece, gente, que quando a gente fala uma palavra, mesmo que seja uma palavra simples, esse processo, ele é dado. Ele é gratuito na nossa cabeça. E não é bem assim, né? Então, por exemplo, se a gente estivesse aqui presencialmente e eu perguntasse para vocês no auditório o que vocês estão vendo nessa imagem, provavelmente vocês vão me responder que vocês estão vendo um monte de cachorro. Né? Mas vocês concordam que cada cachorro dessa imagem é muito diferente do outro? Tipo assim, se você tentasse apontar quais são os traços mesmo, no sentido de condições suficientes e necessárias, lógicas, que fazem de um cachorro, ia ser bem difícil, né? Porque o formato da orelha varia, a distância entre os olhos varia, o tamanho do focinho varia, o tipo de pelo, a cor, né? A composição corporal, se ele é mais parrudo, se ele é mais magrinho, se ele é mais alto, se ele é mais baixinho, né?
Mas ainda assim, uma criança de 1 ano é capaz de chamar isso tudo de cachorro. Como que ela faz isso? Como é possível que a gente use uma mesma palavra para falar de coisas tão diferentes? Né? Todo mundo aqui também, recentemente, passou pelo ensino fundamental e aprendeu lá pelo 8º, 9º ano, o ciclo da esquistossomose. Né? A gente aprende, né, que tem lá um pescador, né, isso, ele está contaminado pelo Schistosoma mansoni no fígado, né? O Schistosoma mansoni se reproduz, né? E aí ele solta os ovos que são liberados pelo intestino, vira uma larva, essa larva entra num caramujo, porque esse pescador ele usa uma fossa, né? E aí o que ele faz na fossa vai direto para a água. No caramujo a larva, né, vira uma cercária, ela se desenvolve, e aí ela entra por uma feridinha na pele ou pelo cantinho da unha desse pescador e ele se infecta com a esquistossomose. Gente, se esse fosse o ciclo da esquistossomose, a gente estava feito, porque quantas pessoas no mundo iam ter esquistossomose? Uma. Esse senhor que está aqui, ele ia se infectar eternamente até ele morrer. E a doença ia acabar assim. Mas não é assim, né? Ele não se infecta a si mesmo, ele infecta uma outra pessoa. Só que lá na 8ª série, para a gente entender esse ciclo complexo, ele é apresentado para a gente dessa forma. E a gente entende. Percebem como é que essa ideia de que a gente percebe a realidade, aquilo que está lá, ela pode ser colocada em perspectiva? Né? Ou então a gente também lá na escola, né, pode ler uma tirinha como essa da Mafalda, né, que tem lá um barulho de máquina de datilografar, ela pergunta, o que sua mãe está escrevendo na máquina? Ela fala, traduções de livros, porque o que meu pai ganha é para pagar o apartamento. A minha mãe sabe francês, os franceses escrevem os livros em francês e ela copia na língua que a gente fala, e com o que ela cobra, compra macarrão e outras coisas. Tem um cara, como é que ele chama? É Jean Paul Belmont, não Jean Paul Sastre? Será? Aí a Mafalda fala, Sartre, e ela diz, esse aí. O último frango que a gente comeu foi ele que escreveu. Então a gente entende isso. Ninguém escreve um frango. Mas a gente entende que o frango custa dinheiro, a tradução gera dinheiro, Sartre escreveu um livro, a mãe sabe francês, ela traduz o livro, ganha dinheiro, compra o frango. Percebem o grau de compressão que uma língua humana consegue fazer de uma situação hipercomplexa sobre a qual a gente está falando? Agora pensa que você quer que uma máquina saiba isso. E seja capaz de fazer isso. Né? E é aí que dentro da linguística cognitiva entra um modelo teórico, né, que é o da semântica de frames, que tem uma implementação computacional, que é a FrameNet, né, e que pode ser enriquecida com um outro tipo de estrutura semântica chamada qualia. Então, para a gente começar a falar de semântica de frames, vou passar brevemente por uma definição que foi proposta pelo Fillmore, que é o pai desse modelo, que diz: com o termo semântica de frames, eu tenho em mente um programa de pesquisa e um aparato descritivo para apresentar os resultados dessa pesquisa, e essa pesquisa é em semântica empírica. Né? Então, o que ele está querendo dizer com o termo frame? Né? Basicamente, isso. Isso que vocês estão vendo, né, que é uma foto do Kaminarimon, no Japão, né, pode ser pensado como um frame. Por quê? Porque quando eu olho para isso, eu falo assim, tem turista nessa foto. Mas como que eu sei que tem turista? Bom, eu sei que tem turista, primeiro, porque eu sei que isso é um lugar. Né? Por que eu sei que isso é um lugar? Porque tem construção, porque a foto me mostra a linha do horizonte, ela me mostra a nuvem, a perspectiva da foto, né, faz esse encontro na linha do horizonte entre o piso e o céu, então isso, né, mostra a ideia de que esse é um ambiente físico, que isso é um lugar. Pelo enquadramento, eu sei que esse portão, que é o portão do Kaminarimon, desse templo, é uma atração. Né? E por essa nossa amiga incógnita aqui, agachada, tentando tirar a foto de onde eu estava batendo a foto, né, a gente sabe que ela é uma turista. Correto? Só que vejam só, eu posso olhar para essa mesma cena a partir de perspectivas diferentes. Porque se eu tomo a perspectiva da nossa amiga agachada, que é a turista, eu posso dizer que isso aqui é um ato de fazer turismo. Ela está lá com a câmerazinha vermelha dela, fazendo turismo, tirando foto. Mas se eu tomo a perspectiva da atração, eu posso dizer que a função atual desse portão do templo é atrair turistas.
Então, vejam, é a mesma cena vista sob outro ponto de vista. O que a gente faz na semântica de frames? Na semântica de frames, a gente define essa cena. Então, a gente diz que fazer turismo ocorre quando um turista experiencia uma atração específica, um lugar específico, com uma história particular ou uma outra característica reconhecida socialmente. E mais do que isso, a gente diz quais são as palavras das várias línguas que evocam na mente do falante essa cena, quando ele tem que interpretar essas palavras. Então, por exemplo, conhecer, do tipo, você conheceu o Japão? Evoca essa cena. E o se do inglês também evoca essa cena. Já no caso do atrair, eu penso que um lugar ou uma atração geralmente vão apresentar recursos naturais ou artificiais com valor cultural que atraem turistas. Então, o verbo atrair em português, no sentido de promover o fluxo de turistas, tipo, o Cristo Redentor atrai milhares de turistas todos os anos, né? Ou o verbo draw em inglês, né? Também evocam esse frame. Ok? Bom, e aí, aqueles de nós que somos linguistas, mas somos linguistas de um tipo específico, que é a chamada linguística computacional, implementamos isso num modelo computacional chamado FrameNet. Ele começou, então, como um projeto no International Computer Science Institute em Berkeley, em 1997, né? Espalhou-se para dezenas de países do mundo, né? Que na UFJF é uma das sedes desse projeto, né? E o que uma FrameNet faz, ela pega cada uma dessas cenas, modela computacionalmente como um frame, como esse sistema de conceitos, né, que é armazenado num banco de dados, associa a ele palavras de várias línguas e anota sentenças em textos reais para ter certeza que aquela análise está correta. Então, o frame lá de fazer turismo vira o frame de Turing. Vejam que a definição está aqui em inglês, mas é a mesma que eu tinha apresentado antes em português. E eu pego aqueles elementos que estavam na foto, a atração, o lugar e turista, e crio cada um deles como uma subentrada no banco de dados para esse frame, né? Só que o nome do projeto não é Frame List, não é uma lista de frames, é uma FrameNet, é uma rede de frames. Então, o que a gente faz? A gente modela toda a experiência do domínio, por exemplo, toda a experiência do turismo. Como é que acontece? O que é turismo? Como é que o turismo acontece? Bom, ele começa com a preparação, aí tem a chegada, aí tem a estadia, aí tem a partida, né? Na estadia tem turismos de tipos diferentes, né? Por exemplo, tem turismo de atração, né? Tem turismo de evento, e a gente vai modelando esses frames, né? E anota sentenças, certo? Então, por exemplo, eu posso anotar, né, o verbo did, que está na primeira sentença em inglês, né? Então, lá em 2018 nós fizemos o circuito de cidades históricas de Minas Gerais, marcando que nós é o turista, que as cidades históricas são a atração, que Minas Gerais é o lugar, né? Ou dizer que no Rio a maior parte dos estrangeiros fazem o tour, e aí tour é a UL, né, a unidade lexical que está evocando isso, né? O tour do Corcovado. O Corcovado é a atração, o Rio é o lugar, os estrangeiros são os turistas. Só que tem um problema nesse modelo. Por que tem um problema nesse modelo? Porque o frame ele não é o significado da palavra, ele é uma cena de fundo. Então, por exemplo, na FrameNet a gente tem um frame que chama alimentos e bebidas, que diz que existe um ingerível que vai ser consumido por alguém, pelo ingestor. Esse ingerível pode ser um alimento ou uma bebida. Só que estão, portanto, evocando o mesmo frame, essa cena de fundo que você tem que ter na cabeça para entender o frame, não é verdade? Várias palavras. Vejam, o frame não é o significado. Vou fazer aqui primeiro referência ao trabalho da Dani. Por que ela pôde dizer, né, que aquelas são as atrações turísticas de Cataguases? E por que, né, que agora, se não me engano, se foi o Rony que disse isso, ou se foi o Rubens, né? Ele diz assim, isso é muito importante e o Daniel também falou, podia fazer em inglês, porque isso é importante para o turismo de Cataguases. Por que vocês puderam pensar em turismo? Vocês puderam pensar em turismo por quê? Porque Cataguases é um lugar, porque vocês querem atrair turista e porque ele tem atração. Porque se ele não tivesse atração, gente, não tinha o que fazer. Mas tem. Certo? Ok? Mas veja, esse não é o significado de viajar, esse não é o significado de visitar. Essa é a cena que você tem que evocar na sua cabeça para você entender o que é viajar, o que é visitar. Certo? E aí,
A cena de alimentos e bebidas, sei lá, tá, é uma coisa que você come ou bebe. Beleza. Mas a gente não pode dizer por isso que pizza e cerveja são sinônimos. Certo? Elas não são sinônimos. Mas elas evocam a mesma cena. Então a gente tem um problema que é refinar aí essa granularidade, né? Quer dizer, melhorar esse modelo, já que a gente quer que uma máquina entenda a linguagem humana, compreenda a língua humana como a gente compreende. E aí o que eu preciso começar a dizer? Eu preciso começar a dizer mais coisas para a máquina. Então eu tenho que dizer, por exemplo, que no frame de atração turista, de atrair turista, não é qualquer coisa que atrai turista, né, gente? Então, assim, o que atrai turista? O que atrai turista é traços naturais daquela localidade, como montanhas, rios, lagos, praias, estão no frame de natural features, de relevo, né? Prédios históricos, né? Então, por exemplo, o painel de azulejo da igreja de Cataguases é um prédio, não é? Locais por uso, por exemplo, museus atraem turistas. Se for turismo de evento, universidades atraem turistas, né? Eu tenho que dizer que o lugar evoca, né, ele está relacionado a palavras que pensam nessa ideia de local, então cidades, estados, países, né? E que o turista é uma pessoa que é classificada pela atividade de lazer em que ela está envolvida, né, naquele momento. Então a gente faz isso na FrameNet, mas a gente dá um passinho a mais na FrameNet Brasil, né? A gente, então, importa um outro modelo, também implementável computacionalmente na forma de uma ontologia, né, que é a teoria do léxico gerativo, né, das relações qualia, que foram implementadas numa ontologia chamada Simple, e depois numa outra ontologia chamada Brandeis. E o que um qualia indica, né, é um aspecto singular do significado de uma palavra definido com relação, né, àquilo que ela indica, certo? E aí, nessa teoria, você tem 4 tipos desses papéis, né? O formal, o constitutivo, o télico e o agentivo, e aí vou dar um exemplo, né? Se eu pego, então, a palavra como pizza, sei que é um péssimo exemplo para 8h20 da noite, todo mundo com fome, mas eu penso que o qualia formal de pizza é ser uma comida, o télico, quer dizer, a função dela é para comer, o constitutivo é farinha, porque é um ingrediente, e o agentivo, que é quem produz a pizza é um cozinheiro ou uma pizzaria, né? E aí, quando a gente pensa em constitutivo, isso pode ficar muito genérico, né? Por exemplo, assim, será que os ingredientes são constitutivos da pizza, tipo a farinha, a calabresa, o molho de tomate, mas o preço é constitutivo? Aí a gente vai dizer que depende do contexto, né? Se for para comer fora ou para pedir, mas foi sua mãe que fez, não. Então, o que a gente faz na FrameNet é aliar essa estrutura que a gente já tem, que é um frame, aqui tem um frame de criação culinária, que fala que um cozinheiro produz uma comida, e aí a gente junta as duas coisas, e esse é o nosso modelo para uma palavra, que é a palavra pizza. Então, o que é pizza numa FrameNet? Ela evoca o frame de alimentos e bebidas, ela está relacionada, né, com cozinheiro e pizzaria através do frame de criação culinária, ela está relacionada com farinha através do frame de ingredientes, ela está relacionada com comida através do frame de exemplo, que pizza é um exemplo de comida, e ela está relacionada com o verbo comer a partir do frame de propósito. Então, a gente faz isso, né, com vários tipos de relações para milhares de palavras. E para que a gente usa isso? Entre outras coisas, para fazer tradução automática, né? A tradução automática sempre foi a ponta de lança da linguística computacional e da inteligência artificial. Ela é meio que um termômetro da inteligência artificial. O que isso significa? Quando a tradução automática começa a bombar, a inteligência artificial bomba. Quando ela piora, a inteligência artificial piora, né? Fica mais obscura. E lembra que eu falei com vocês que a primeira convenção de inteligência artificial foi em 56, né? Isso porque em 54, a Georgetown University, junto com a IBM, né, e se vocês lembrarem, vários dos promotores daquele primeiro encontro eram da IBM, conduziram um experimento no auge da Guerra Fria, chamado Georgetown Experiment, para traduzir sentenças do russo para o inglês. Desnecessário dizer por que era do russo para o inglês, né? E aí, eles tinham 49 sentenças em russo, que eram compostas por 250 palavras, e 6 regras sintáticas para converter de uma língua para outra, usando, atenção que essa parte muito emocionante, este computador. Então, o que vocês veem aqui no canto inferior direito, né, é uma pesquisadora transformando as sentenças em cartões perfurados,
que eram alimentados para essa máquina, que está sendo demonstrada aqui pelo professor, né? Que calculava por essas regras de transformação, gerava um outro cartão perfurado que, colocado nessa máquina, gerava a sentença em inglês. Quando esse experimento foi feito, ele baseou-se no pressuposto de que traduzir é um processo de criptografia. É tipo assim, o que é russo? Russo é inglês criptografado. É igual a sua senha criptografada, né? E aí o pensamento na época era assim, cara, o que pode dar errado? Né? E aí nessa época eles disseram, olha, daqui a 5 anos isso está resolvido, não precisa mais ter tradutor, não precisa mais formar tradutor, né? E aí era essa a expectativa, né? O que pode dar errado? Isso pode dar errado. Esse é um outdoor na estrada para Cabo Frio, em que tem essa moça super feliz, falando que está de luto, e quando você vai ver de que é a propaganda, é do Sinaf Seguros. Né? Então, por que ela está de luto? Porque o marido morreu, deixou uma bolada de seguro de vida para ela, e ela está felizona. Aí eu pergunto para vocês, traduzir é descriptografar? Quando eu leio uma coisa e entendo, eu efetivamente estou tendo acesso por escrito a tudo que eu preciso para entender? Bom, não é só a gente que sabe isso, né? O governo americano criou uma comissão, a ALPAC, né, que avaliou e chegou à conclusão que os custos para poder fazer o experimento eram muito maiores do que pagar tradutor humano para poder fazer a tradução, e começou o inverno da tradução automática junto com o inverno da inteligência artificial. Mas isso, né, mudou na virada dos anos 2000, né, quando os computadores, né, lembra daquela imagem? Né, passaram a ter uma capacidade de processamento absurda comparada com o tamanho, se tornaram muito mais baratos, e a internet disponibilizou para a gente dado de texto em várias línguas. Né? E aí vem a era da TA estatística, né, da tradução automática matemática, que, né, termina aí que chega nesse momento que a gente tem hoje do Google Tradutor e de outros. Mas o que uma FrameNet tem a ver com isso? Ela tem a ver com isso porque o nosso léxico lá, baseado em frames e qualia, pode ser usado para compreensão de língua natural. E aí foi que eu falei que o trabalho que eu ia falar aqui um pouquinho dialoga um pouco com o trabalho que a Dani estava apresentando. Quando eu entrei, a gente criou para as Olimpíadas um chatbot, que é o Greg. Está num aplicativo chamado MKNOB, MNOB, vocês podem ver, tem no Google Play, tem na Apple Store, né? Que oferecia recomendação turística e uma diciopédia e um tradutor de sentenças para pessoas que visitaram o Rio de Janeiro durante as Olimpíadas de 2016. E a gente colocou o Juiz de Fora também para fazer uns testes, né? E ele falava, opa, em que eu posso ajudar? Né? E aí, se você fosse para a diciopédia, falava, dita alguma coisa. E aí você, turistão, né, pensando que estava feijoada, e ele te falava que feijoada estava ali, o que está em colchetes é o frame de alimentos e bebidas, né? E aí ele te fala, prato típico do Brasil, feito com feijão preto e carne de porco, como bacon, linguiça, paia, acompanhado de arroz, inclui feijão, é feito com linguiça, é exemplo de... Esse inclui, esse feito com, o exemplo disso, são aquelas relações qualia que eu mostrei para vocês modeladas na base de dados. A tradução também é extraída automaticamente dessa base de dados. Né? E as palavras com as quais ele se relaciona, tipo prato típico, a distância entre elas também é calculada pela quantidade de relações nessa base de dados. Então, meus caros, o que é um modelo de língua curado por humanos? É uma modelagem da cognição linguística como os seres humanos pensam a sua língua. E ele pode ajudar muito, né, na inteligência artificial, nas aplicações de inteligência artificial. Por quê? Porque ele evita coisas como o discurso de ódio que a gente viu, ele evita problemas como a autocorreção mal feita, a tradução mal feita, e assim por diante. Né? A gente testou e patenteou 2 algoritmos, né, recentemente que melhoram tradução automática nesse modelo, resolvendo um problema chamado adaptação de domínio, né? Porque o que acontece? O Google Tradutor ele é treinado em toda a internet que não é proibida para menores de 18 anos. Certo? Então, os modelos que são SOTA, né, State of the Art, eles são pouco eficientes quando você quer traduzir uma sentença de domínio específico. E aqui eu estou voltando para a minha sentença do basquete.
né? A bandeja é quando o jogador faz a cesta bem próxima do aro. Então, como eu disse para vocês, o tray deveria ser layup, o makes the basket deveria ser scores e o ring deveria ser hoop, né? E aí, o que a gente fez? Um ex-aluno de doutorado, professor do João 23, o Alexandre, né, modelou o domínio dos esportes com frames, com as unidades lexicais, com as relações, né? Então tem aqui, né, o frame de esporte, o de competição, como eu mostrei para vocês, fez a rede dos esportes todos para os Jogos Olímpicos do Rio, né? Modelou relações qualia, então estão aí a quantidade de relações que ele modelou para o português e que foram extrapoladas automaticamente para o inglês, porque a nossa base é multilingüe, né? E a gente tem um analisador semântico que usa essas relações quando você lança lá uma sentença, né? Então, por exemplo, você fala que driblando o adversário, o que driblando significa, que o jogador marcou um gol, e aí marcar pode ser tanto marcar um outro jogador, pode ser fazer um ponto, pode ser o árbitro marcar o pênalti, e o nosso sistema desambigua isso, plotando isso tudo numa grande rede de frames, né? E esse sistema que a gente desenvolveu, que é o sistema, né, que está marcado aí de cinza, ele tem um desempenho melhor que o sistema base, que é o azul, que é o sistema do Google Tradutor, em todas as métricas que a gente testou. No caso da Blue, quanto maior a pontuação, melhor o desempenho. No caso da TR, quanto menor a pontuação, melhor o desempenho. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque quando eu tenho um modelo, né, de língua que é curado por humanos, como, por exemplo, a semântica de frames, que é implementada na forma de uma FrameNet, ela pode melhorar sensivelmente o desempenho dos algoritmos de inteligência artificial, inclusive os tradutores automáticos. Em cenários em que é necessário você considerar o contexto. E aí vem uma outra fala de por que eu elogiei os trabalhos e elogiei o trabalho da Dani quando ela... E qual foi, para mim, o ponto-chave quando ela disse assim, aí você pode abrir essa caixinha e digitar uma coisa, um comentário sobre essa estátua, sobre esse ponto turístico. Vocês sabem qual foi a nossa maior dificuldade a implementar o recomendador de atrações turísticas do Gregbot? As pessoas elas não comentam. Tá segurando ele? Né? Elas não escrevem sobre aquilo que elas visitam. Em cidades da Zona da Mata, como Juiz de Fora, Cataguases, Viçosa, Ponte Nova, né, de onde eu sou, as pessoas não requisitam os seus negócios no Google Places. Elas não criam dados colaborativos feitos por seres humanos que possam ajudar as máquinas a interpretar melhor aquela realidade sobre a qual elas têm que imitar um comportamento. Se eu quero que uma máquina imite um comportamento humano, eu tenho que mostrar para ela o máximo possível como é esse comportamento. E aí, nós, que estamos no pleonástico interior de Minas Gerais, temos uma missão com o nosso local de moradia, certo? Que é o seguinte, se a gente não alimentar esses dados nas plataformas, ninguém vai alimentar. Um dos grandes desafios da inteligência artificial, um dos grandes problemas da inteligência artificial é que ela é excludente. Quando ela é baseada em grandes volumes de dados, como o grosso da internet está em inglês, como o grosso dos experimentos são feitos em universidades majoritariamente ocupadas por pessoas brancas, como o grosso dos alunos que fazem inteligência artificial e engenharia são homens, né? Esses dados que são produzidos nesse contexto, eles reproduzem os enviesamentos e os preconceitos desse contexto. Então, como take home, como mensagem final dessa fala, né? Fica o convite para que a gente, em especial a gente, que por estar aqui, no pleonástico interior de Minas Gerais, independentemente de identidade de gênero, de identidade étnica, nós não estamos no centro do mundo. Certo? Então, cabe a nós, né, através de iniciativas como essas que foram apresentadas, né, ajudar no desenvolvimento desses modelos cognitivamente inspirados para a compreensão de língua natural. É isso. Muito obrigado. Professor Tiago, muito obrigado pela sua excelente exposição. Abrimos agora para espaço para perguntas. Temos algumas perguntas, pessoal. Nós temos alunos parabenizando o senhor.
Temos algumas perguntas. Parece que tem uma pergunta do Fábio, né? O Fábio está perguntando personalidades que estiveram no local. Teria um nome para essa ideia dentro do contexto? Teria, Fábio. Por exemplo, a FrameNet, ela tem frames para visita. E você pode pensar num tipo de visita que é essa visita ilustre, essa visita oficial, né? Que aí você teria o visitante, o local visitado. Então, seria possível você fazer uma associação entre essas entradas de dados, né? Usando esse modelo de relação qual enriquecida. Perfeito, obrigado, Tiago. O professor Rubens levantou a mão. Professor, sinta-se à vontade. Primeiro, eu queria agradecer ao Tiago, né, pela explanação, e didática também, é muito didático, né, porque é um assunto complexo. E assim, para mim foi bem gratificante assistir a fala do professor Tiago, porque numa época da minha vida eu trabalhei com a parte de ontologia, né? O meu mestrado foi na área de gestão da informação, e a gente tem ali a preocupação também com a gestão do conhecimento e com o desenvolvimento de bancos de dados ontológicos. E assim, é uma coisa altamente complexa, e me veio na memória, eu fui professor durante 4 ou 5 anos, numa pós-graduação na Universidade Federal de Juiz de Fora, que foi em BI, lá no Departamento de Ciência da Computação, coordenado pelo professor Raul Fonseca Neto. E lá a gente trabalhava com o LAU, que é o Léxico Ampliado da Linguagem. A gente trabalhava também a construção das ontologias através desse mapa, do mapeamento semântico, né, a construção de hierarquias de classe para desenvolver ontologia. E assim, é bem complexo, e foi muito legal ver como que desenvolveu isso, né, como que a coisa foi desenvolvendo, e vocês estão de parabéns aí pelo trabalho aí do FrameNet Brasil. Parabéns mesmo. Muito obrigado. Obrigado, Rubens. Eu acho que, provavelmente, se você trabalhou com isso, você trabalhou com a Regina e com a Fernanda, que trabalham no laboratório com a gente. Conheço a Regina, conheço a Fernanda, foram até minhas professoras. Imaginei, porque falou de ontologia no DCC, com certeza você teve aula com elas. Mas sim, o desafio que a FrameNet abraça é aquele que a gente chama de interface ontolex, né? Interface entre ontologia e o item lexical, a palavra, né? Que fala dessa ontologia. E ainda ontem teve um grupo de alunos apresentando numa disciplininha da graduação, e eles trouxeram um exemplo que eu achei fantástico, que fala muito como que isso não é simples, que parece assim, toda palavra indica uma classe, e é fácil fazer isso. E aí sabe essas matérias clickbait, que é para você clicar e tal? Aí era uma foto da Pablo Vittar, com uma cara de desespero, assim, não sei o que, dizendo assim, Pablo Vittar se acidenta e perde parte do corpo. Aí quando você clicava na matéria, ela tinha perdido uma unha. Em termos estritamente ontológicos, uma unha é uma parte do corpo. Mas quando você escreve na manchete de uma matéria que alguém perdeu uma parte do corpo, você não espera que essa pessoa tenha perdido uma unha. Né? Você espera no mínimo um braço. Eu já espero 2, que eu já sou uma pessoa mais dramática. Né? Mas de toda forma, mesmo essa relação, e você vê, ontologia é difícil pra caramba. Né, pensar na classe que você vai fazer, quais são os itens, quais são as propriedades, como que você expressa isso em RDF, isso é muito difícil. E aí vem uma coisa chamada língua humana, que todo mundo usa desde 1 ano de idade como se fosse de graça, né, criança aprende sozinho, engatinhando no chão, né, e não tem essa correspondência. Esse é o desafio. Perfeito, obrigado, Tiago. Obrigado, professor Rubens. Tiago, eu tenho uma pergunta. No início da sua apresentação, você nos mostrou uma imagem de um ponto turístico de Tóquio, no Japão. Acredito que seja em Tóquio, não é mesmo? Isso, se eu não me engano, acredito que seja em Tóquio. E você disse que aquela imagem exemplificaria um frame. Isso. E que esse frame poderia ser visto de uma maneira diferente a partir de
dependendo da perspectiva, então, da tua perspectiva enquanto turista, você via a cena como turista. Talvez a partir da perspectiva de um monge ou de um representante religioso que esteja vinculado a esse edifício, essa cena seja vista de maneira diferente. Como a FrameNet, o projeto FrameNet, está lidando com essa dinamicidade de perspectivas potencialmente infinitas, porque nós temos essa perspectiva de uma cena potencialmente infinita. Isso. O interessante, Daniel, é que os seres humanos usam línguas naturais para se comunicar, porque essa é a forma mais eficiente que a nossa espécie achou ao longo do seu período evolutivo para trocar ideia, né? E aí as palavras, elas costumam apresentar propriedades de organização diferentes quando você está falando de uma cena ou de outra. Então eu me refiro a essa cena como atrair, atração, ou visitar, conhecer, né, na perspectiva da atração turística e do turista, certo? Mas, por exemplo, se eu olho para essa imagem pelo frame da religiosidade, aí os verbos, os nomes que vão olhar para essa cena, né, apesar de aqui nessa imagem você pensar em meditar é meio difícil, dada a quantidade de gente, né, mas seria algo nesse sentido, né, de orar, meditar, enfim. Né, aí você vai ativando esses outros frames. E o interessante é que, mesmo dados esses usos convencionais, você pode sempre convidar o seu interlocutor a construir aquela cena de uma forma diferente, né, com perspectivas diferentes. Recentemente, o que a gente tem feito é que a gente está usando a mesma ferramenta computacional que a gente usa para anotar texto, para dizer, olha, igual eu mostrei aqui, né, com o sisteminha de cor, né, tipo, olha, esse pedaço da sentença é o turista, esse outro é o lugar e tal, a gente está anotando imagem. Então, a gente está anotando o programa de TV. Quando as pessoas falam, aí a gente pega o que está sendo falado e marca na imagem qual é a relação, né, para ver como que essa compreensão é feita nesse ambiente de vários estímulos, imagem, texto, música, né, como é que isso interage para você criar uma representação mental daquilo que você está vendo. E quando a gente anota isso no banco de dados, a gente permite que isso vire um dataset, um corpus, em que um algoritmo de inteligência artificial possa ser treinado para poder identificar casos similares, né, categorizar. Excelente. Muito obrigado, Thiago. Pessoal, nós temos mais algumas perguntas. Mais perguntas para o professor Thiago. O Fábio pergunta, gostaria de saber como foi o processo de patentear o algoritmo. Boa pergunta, Fábio. Na verdade, são dois processos que correm em paralelo. A legislação brasileira, ela prevê, né, que você não consegue patentear o software em si. Então, programa de computador, né, porque esse algoritmo foi, só deixar os créditos aqui dos ícones e das imagens. Esse programa de computador, ele não foi patenteado, ele foi registrado, o programa, que é o Scylla, né? Ele tem esse nome porque o algoritmo que melhora a tradução, ele é um algoritmo de pós-edição automática. Então, o que ele faz? Ele pega uma sentença em português, joga no Google Tradutor ou em qualquer tradutor comercial que você quiser, pega a sentença que esse tradutor gera e as alternativas de tradução. Já viu quando você usa a interface do Google Tradutor, que se você clicar nos trechos da sentença, você pode trocar por outras traduções possíveis? Então, ele pega isso, vai na base da FrameNet, analisa semanticamente cada frase, identifica o frame, acha o equivalente de tradução, e aí ele vai na frase de saída, e se a saída não tiver um equivalente de tradução que a gente sabe que está certo, ele tira aquela palavra e substitui pelo equivalente de tradução. A gente deu o nome do algoritmo de Scylla, porque é igual o Scylla, a besta mitológica grega, o monstro que aparece na Odisseia, que era uma hidra de 6 cabeças, e ela tirava os navegantes do barco. Ela só não colocava outro lugar, mas a nossa Scylla é mais boazinha, ela coloca um outro lugar. Mas isso não foi patenteado, isso foi registrado no INPI. Você gera uma hash do código, preenche um formulário super básico, tipo,
qual é a linguagem de programação que você usou, ou as linguagens, qual é o objetivo daquele software e tal, deposita para garantir que aquela ideia é sua e que você registrou ela primeiro, naquele código. O que você pode patentear na legislação brasileira, ou é um produto, e aí se você fez um software, você teria que embarcá-lo num produto. Quer dizer, eu teria que criar uma placa inovadora, colocar esse software para rodar nessa placa, fazer criar um tradutor de bolso totalmente inovador e provar que ele é diferente. Ou você pode patentear no Brasil aquilo que a gente chama de método. Então eu estou patenteando um jeito novo de fazer uma coisa. E o que a gente fez foi isso. Então a gente implementou uma patente de invenção, não é uma patente de melhoria, uma patente de invenção, de um método. Na verdade foram dois, porque a gente desenvolveu 2 métodos e acabou implementando no silo o melhor deles. Mas a gente, como os dois apresentavam melhora de resultado, a gente patenteou esses 2 métodos. O processo de patente é muito mais chato do que o de software. Os formulários são mais complexos, você precisa fazer um arrazoado, um texto, em que você explica, você faz um levantamento bibliográfico, você faz um levantamento das patentes que já existem, e por que a sua patente não está contemplada por nenhuma dessas outras, certo? Aí você usa até o Google Patentes para fazer essa busca, faz uma argumentação, né? Preenche os formulários do INPI, deposita esse pedido. O INPI checa essa documentação, pede informações adicionais, e depois ele mantém essa patente em sigilo por 18 meses, que é o tempo que você tem para negociar essa patente. Depois de 18 meses, ele publica essa patente, e aí abre-se o prazo para oposição. Alguém pode falar assim, não, eu tenho uma patente e o laboratório Framenet copiou a minha patente. Aí a gente pode entrar em disputa. As nossas patentes foram depositadas em novembro do ano passado, então o nosso prazo de sigilo termina em maio, e aí ela abre para oposição. Mas aqui no FJF a gente tem o CRIT, que é o Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia. Então a gente tem uma equipe que cuida de toda essa documentação para a gente. Então, eles mandam para a gente o que precisa preencher, eu preencho, eles editam o documento para fazer caber dentro das limitações do formulário, mandam para mim, eu verifico de novo, né? Então tem todo esse processo, ok? Perfeito, obrigado, Fábio. Pessoal, esgotamos o tempo das perguntas. Professor Tiago, nós te agradecemos imensamente pela sua participação na CITEG, a gente espera que a gente possa se encontrar em breve, presencialmente, e nós te convidamos para ficar à vontade para continuar conosco, acompanhando a nossa programação. Tá? Muito obrigado. Eu que agradeço, Daniel, adorei participar, né? Gostaria de poder ficar, mas estou em reuniões, palestras, banca de qualificação, aula, desde hoje às 7 da manhã, então vou pedir licença para vocês, né? Mas adorei ter estado com vocês, espero que a gente se encontre em breve, ok? Perfeito. E aí, qualquer dúvida, tá aí a minha arroba do Twitter, tá o site da Framenet, só fazer contato que a gente continua a conversa. Perfeito, Thiago. Okay? Muito obrigado, tá? Uma boa noite. Obrigado, gente. Até mais. Isso, nós encerramos os trabalhos da nossa primeira semana integrada de tecnologia e gestão. Vou compartilhar agora no chat com vocês o link para o registro das suas presenças. Lembrando que esse registro é fundamental para que nós consigamos emitir os seus certificados. Lembrando que, muito provavelmente, até a próxima quarta-feira, eles já estarão prontos para a disponibilização. Então, nós avaliamos, pessoal, que o evento, primeira semana integrada de tecnologia e gestão, ao reunir especialistas e estudiosos caros às áreas de qualidade, multimídia, informática e administração, contribuiu de uma maneira ímpar para a circulação de conhecimento, com as discussões, os debates, as suas perguntas, as suas indagações no nosso campus e na comunidade, e contribuiu para o fortalecimento da sua formação integral e cidadã,
que é a missão dos institutos federais. Portanto, agradecemos a todos e a todas pela presença. Tenham uma boa noite e um ótimo final de semana. Até breve, pessoal.